Fala, meu povo! Estamos de volta e hoje nós vamos falar sobre médias. Média aritmética, média ponderada, média geométrica e a famosa média harmônica, que muita gente não conhece, mas ela é muito utilizada e tem muita pegadinha, principalmente em questões do Enem e outros vestibulares. Tudo bem? Antes de começar essa aula, aqueles 3 Czinhos marotos, que é sempre importante você colocar pra gente aí o curtir, comentar e compartilhar, que nos ajuda muito no canal. Bom, Edu, o que é média, né? Como funciona a média? Para que calcular a média? Então, média, na verdade, você quer pegar uma base de dados e dessa base de dados você quer dizer que todos os dados que são flutuantes, eu quero achar o que é o cara do meio, né? A tendência central, ou seja, procurar ver se eu tenho algo que, no geral, gera o que a gente vai chamar de média. Como calcular isso? Então, a mais usual, que é aquela que todo mundo faz, é a famosa média aritmética ou média simples, que é você somar os elementos e dividir pela quantidade que você está somando, tudo bem? E a média ponderada é uma média aritmética, porém, eu vou colocar alguns pesos, vou colocar uma frequência, vou dar para ela algumas importâncias. Tem coisa que aparece mais vezes, tem coisa que aparece menos vezes. Deixa eu te mostrar isso através de um cálculo que fica mais fácil para você entender. Então vamos pensar num aluno que ele teve as notas 4, 5, 7 e 4. Então como assim? Vamos chamar assim que ele teve nota de atividade, ele teve 4, uma nota de uma prova mensal, ele teve 5, ele estudou bastante, fez uma prova bimestral e tirou 7, e teve um trabalhinho, uma lista de exercícios que era para entregar e não deu muita importância e tirou 4. Qual é a média dele? Então, para a gente calcular a média, nós vamos chamar aqui de um x barra, né, que é o símbolo, e o símbolo da média é o somatório, que vai de 1 até n, aqui é o meu xi, dividido por n. Nossa, Ledu, que forma maluca é essa? Na verdade, isso aqui nada mais é do que some os elementos e divide pela quantidade. Então, o que é a nossa média aritmética? É você pegar o 4, somar com o 5, somar com o 7, somar com o 4, e isso você vai dividir por 4 notas. Então, vamos somar. Eu tenho 4 e 5, 9. 9 com 7, nós temos aí 16. Com 4, temos 20. 20 dividido por 4, a média desse aluno seria média 5. E está aí calculado, todo mundo sabe fazer isso tranquilamente. Imagine que nessa escola, ao invés de ter essa média simples, o professor ou a escola resolve fazer o seguinte. Do mesma forma, ele tem a atividade, a mensal, a bimestral e também tem a lista de exercícios. E é a mesma nota que ele tirou. Porém, a escola decidiu que as atividades, como são atividades, é colocado em sala de aula, vamos colocar um peso nela, peso 1. A mensal é um pouquinho mais de matéria, vamos colocar um peso 2. A bimestral tem mais matérias, vamos colocar um peso 3. E como a gente descobriu que a galera não estava fazendo lista nem nada, para forçar eles a fazer a lista, estudarem, deixar tudo claro, colocou no peso 4. Ledu, o que é esse peso? Na verdade, esse peso é uma frequência. Eu vou te mostrar aqui que a forma de fazer isso é uma média aritmética simples. Porém, para facilitar o cálculo, a gente escreve isso da seguinte maneira. Vamos chamar de XP, essa média ponderada, que é o somatório de I a 1 até N, onde eu vou multiplicar o XI pela frequência. E eu vou dividir aqui pelo somatório da minha frequência. Então, Edu, não entendi nada, um monte de letras, isso é muito doidão. Na verdade, o que ele está pedindo para a gente fazer é o seguinte, ó. Para calcular a média ponderada, você pega a nota, 4, e multiplica pelo peso dela. Pega a segunda nota, que é o somatório, pega a nota 5 e multiplica pelo peso dela. E pega a nota 7 e multiplica pelo peso, pega a nota 4 e multiplica pelo peso. E no final, você vai dividir pela soma dos pesos. Eu vou até colocar em vermelho para chamar a atenção o meu peso aqui, ó. 1, 2, 3 e 4, que são esses caras aqui. Na verdade, o que a gente está fazendo aqui é uma média aritmética simples. É como se eu estivesse somando 4 mais 5, que é 2 vezes, mais 7, mais 7, mais 7, mais 4, mais 4, mais 4, mais 4. Quantas notas eu tenho? Eu não tenho 4 notas. Viu que eu tenho um monte de notas? Então, na verdade, eu tenho 10 notas, porque eu peguei o número 4 uma vez, o número 5 duas vezes, já são 3 notas. O número 7, 3 vezes, são mais 3 notas. Então, para a gente fazer esse cálculo, qual que é a média ponderada para essas mesmas notas que o aluno tirou? Então, nós vamos ter 4 vezes 1, 4, 5 vezes 2, 10, mais 21, mais 16, e tudo isso dividido por 10. Vamos somar. Então, eu tenho 16 com 4, 20, 30, e isso vai dar 51. Dividido por 10, isso dá 5,1. Observe que a média não ficou igual. Mesmo ele tendo as mesmas notas, a média não ficou igual. Por quê, Ledu? Porque, veja bem, algumas notas dele aqui, que teve maior valor, ele também teve maior peso. Então, isso fez com que a média dele tenha uma alteração, que pode ser para mais ou para menos. Se ao invés desses pesos aqui, eu inverter e colocar, por exemplo, esses 7 valendo menos, esses 4 valendo mais, a média dele vai cair. Se eu colocar essas notas menores dele com peso menor
E as que ele teve nota maior com peso maior, o que vai acontecer? A média dele sobe. Então, média ponderada nada mais é do que você pegar as notas, né, ou seja, os valores, os dados, e colocar isso numa repetição, uma frequência ou um peso. Vamos dar mais ênfase para algumas coisas. Tudo bem? Então, essa é a maneira de a gente calcular média aritmética e média ponderada. As outras duas médias que a gente vai falar aqui, uma é a média geométrica e a outra é a média harmônica. Média geométrica, o que significa isso? Ele aparece muito, né, na geometria plana quando a gente tem um triângulo retângulo. E aí eu tenho aqui, por exemplo, ó, o ângulo reto está aqui, então vamos chamar aqui de ABC, esse cara é a hipotenusa, e aqui são os meus catetos, certo? Se eu descer uma altura aqui, ó, e eu vou dividir essa hipotenusa em duas partes. Vou chamar de projeção ortogonal de Emin e Enin, aqui, NN, né? Existe uma relação que diz o seguinte, ó, o cateto, que é esse cateto aqui ao quadrado, ele é a multiplicação da hipotenusa pela sua projeção ortogonal. Assim como também tem aqui o b quadrado igual a vezes n, que é a mesma coisa, só que é esse outro cateto, que é a multiplicação da hipotenusa pela sua projeção ortogonal. E existe uma terceira relação aqui, onde o h ao quadrado é igual a m vezes n. O que significa isso? Isso significa que nós estamos calculando uma média geométrica, ou seja, essa medida aqui ela é o resultado da multiplicação desse segmento por esse segmento dentro de uma raiz. Como eu estou multiplicando dois segmentos dentro da raiz quadrada. E se eu estiver multiplicando mais segmentos? Vai estar a raiz da quantidade, por isso chama raiz enésima. Então a média geométrica, ao invés de a gente somar na média aritmética, dividir por, aqui a gente multiplica e depois tira a raiz. Raiz o quê? Raiz quadrada, cúbica, depende da quantidade de elementos. Se eu tenho 2 elementos, raiz quadrada. Se eu tenho 3 elementos, raiz cúbica. Se eu tenho n elementos, raiz enésima. Então vamos dar um exemplo aqui para ficar mais fácil para a gente entender. Vamos pegar o nosso triângulo aqui, vou colocar alguns valores para ele, para a gente poder calcular, e você vai verificar que o valor que eu estou calculando, na verdade, eu estou procurando é uma média geométrica. Como assim, Edu? Veja bem, eu tenho um cateto aqui, que eu não sei o valor dele, eu tenho a projeção ortogonal dele, que é 12,8, e a hipotenusa vale 20. Calcule o valor desse cateto. Eu também poderia dizer o seguinte, calcule o valor da média geométrica entre o número 20 e o número 12,8. Como assim, Edu? Se você pegar a fórmula aqui, ele está falando o seguinte, ó, se eu pegar o b quadrado, eu estaria multiplicando a hipotenusa vezes a sua projeção. Ou seja, eu vou estar multiplicando 20 por 12,8. Como eu quero calcular o b, eu estaria calculando a raiz quadrada dessa multiplicação. Então, quanto que vai dar isso aqui? Ó? O b vai ser a raiz quadrada, eu vou multiplicar por 10, dá 128, vezes 2, dá 256. Então, quanto mede esse cateto? Ele mede 16. Eu acabei de calcular a média geométrica entre os números 20 e o número 12,8. Simples assim. Só que eu estou te mostrando não só o cálculo pelo número, mas sim aonde ele pode aparecer e o que é esse tal do h quadrado, b quadrado e c quadrado. Nada mais é do que a média geométrica. Então, média geométrica é você pegar os elementos, multiplicá-los e tirar a raiz da quantidade de elementos que eu estou calculando. Tudo bem? Uma outra média que a gente não dá muita importância, mas ela aparece muito e tem muita pegadinha no Enem, é a tal da média harmônica. Se você olhar para a fórmula, você assusta um pouco, porque a média harmônica é o inverso da soma dos inversos tirando a média deles. Nossa, Edu, não entendi nada. 1 sobre x1, 1 sobre x2, somado sobre n, não entendi. Mostra para mim um exemplo de algo que vá fazer sentido. Veja bem, os exercícios costumam fazer o seguinte, um carro sai de uma cidade A, vai para uma cidade B, e ele tem um consumo de combustível na gasolina, e ele foi medido o seguinte, que ele fez 12 km por litro, tudo bem? E aí, na hora que ele voltou, ele consumiu todo o combustível, quando ele foi voltar, ele encheu o tanque, e ele voltou no etanol, ou seja, no álcool. E agora o consumo caiu para 9 km por litro. E eu quero saber qual foi o consumo médio. Perceba que nós estamos calculando aqui, não é média simples, é uma média de uma média. Como assim, Edu? Quilômetro por litro, esse 12 km por litro, é uma média de todos os quilômetros que ele rodou e o litro que foi gasto, porque à medida que ele acelera, desacelera, o consumo de combustível varia. E no final ele calculou uma média, 12 km por litro foi uma média. Então a tal da média harmônica é muito interessante para usar quando a gente vai calcular média de média. Ou seja, o meu número aqui não é um número puro, ele já foi calculado através de uma média. E como é que eu faço isso, Edu? Então agora a gente vai calcular a tal da média harmônica. Quem são os meus dados? Então vamos lá. A média harmônica vai ser 1 sobre 12 mais 1 sobre 9 dividido por 2. Porém, essa fórmula aqui ela poderia ter sido escrita de uma seguinte maneira. Como isso aqui é o inverso de um inverso, ou seja, inverso de uma fração, eu poderia escrever isso aqui da seguinte maneira. Ó. Invertendo essa fórmula, o x da média harmônica seria n dividido por 1 sobre x1 mais 1 sobre x2 mais 1 sobre xn. Ou seja, ela poderia ser escrita da seguinte maneira.
A média harmônica é, quantos elementos eu tenho? 2. Então, é só somar o inverso de 12 com o inverso de 9. E agora eu vou resolver. Qual que é a pegadinha do exercício, Edu? Um aluno poderia vir aqui e falar assim, bom, eu tenho 12, eu tenho 9, eu gastei 12 para ir, 9 para voltar, vamos somar e dividir por 2. Ou seja, isso aqui vai dar 21 por 2, daria 10,5 km por litro, e essa seria uma das alternativas que estaria na resposta. Porém, isso aqui está errado mesmo, porque nós estamos calculando média de média. E agora qual seria a resposta certa então? Então nós vamos resolver isso aqui. Primeiro, o 2 está aqui em cima, precisamos tirar o MMC entre 12 e 9. Então eu venho aqui do ladinho e faço, ó, 12 e 9. Vamos dividir por 3, isso aqui dá 3, aqui dá 4. Vamos dividir por 3 de novo, isso aqui dá 1 e dá 4. E já vamos dividir por 4 direto que dá 1. Edu, mas pode dividir direto por 4, ele não é primo. Pode, ia ficar por 2 e por 2. Podia dividir direto por 9? Pode. E aí é só multiplicar. 9 vezes 4, 36. Então o nosso MMC é 36. Aí eu pego 36, divido por 12 dá 3, vezes 1 dá 3. 36, isso aqui dá 4 vezes 1. Então isso aqui fica 2 dividido por 3 mais 4, que é 7 sobre 36. Divisão de fração, eu copio a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Então isso vai dar 72 dividido por 7. Veja bem, 72 dividido por 7, isso vai dar 10, certo? 10 dá 70, sobra 2. Vou fazer uma conta rápida. Esse 2 coloca um zero e a vírgula, isso aqui vai dar 2. Aproximadamente quase 3, mas não vai dar, mas é 2,28. Mas aproximadamente, a gente pode colocar aqui, isso ali daria 10,3 km por litro. Lógico, eu estou fazendo uma aproximação para cima, né? Que é bem diferente do 10,5. Você fala, nossa, mas é só 0,2. Pensa que isso é uma diferença de cálculo, e se fosse em grande escala, se fosse envolvendo dinheiro, automaticamente você iria falar, opa, essa diferencinha é importante. Então, o cálculo correto é isso. Quando eu uso a média harmônica, quando eu estiver fazendo cálculo de média com média. Tudo bem? Vamos pegar alguns exemplos agora de alguns exercícios que caem em vestibulares para a gente ver como que se aplica isso e como que eu resolvo. Esse sim aí que caiu numa prova dessas de vestibular, que estava assim, ó, dados os números 4, 54 e 125, determine as médias aritmética, ponderada e a média geométrica. Lembrando que na média ponderada, ele pede para a gente colocar os seguintes pesos. Ele pede para que o peso nessa média ponderada, para o primeiro seja peso 5, para o segundo peso 3 e para o terceiro número peso 2, nessa ordem, seguindo os números lá em cima. Vamos começar resolvendo então pela média aritmética, que é a mais simples de todas, onde o que é a média aritmética? É você pegar o 4, somar com 54, somar com 125, e aí você vai dividir pela quantidade de elementos. Ok? Então nós temos aqui 54 com 4 dá 58, vou somar com 125. Então 125 mais 58, 8 e 5 vai dar 13, vai 1, e aí eu tenho 5, 7 e 8, 183. E a gente vai dividir isso por 3. Então nós vamos pegar o 183, dividido por 3, logo a nossa média aritmética, 18 por 3 dá 6, isso dá 61. Então 61 seria a média aritmética desse. Com esses três mesmos valores, só que agora com esses pesos 5, 3 e 2, vamos calcular a média ponderada. O que é a média ponderada? Então a média ponderada vai ser a nota 4, né, o número 4, só que o peso dele é 5. É como se eu pegasse 4 mais 4 mais 4 mais 4. Só que ao invés de escrever dessa maneira, a gente escreve na forma de multiplicação. E soma. Pega o número 54 agora e vamos multiplicar por 3, que seria 54 mais 54 mais 54. Então a gente multiplica por 3 e vamos pegar o 125 e o peso dele é 2, a gente vai multiplicar por 2. E agora vem a pegadinha. Não são 3 notas mais. Agora nós vamos dividir pelo somatório dos pesos. 5 mais 3 mais 2. Então, como vai ficar a minha média ponderada? 4 vezes 5 dá 20, 3 vezes 4, 12 vai 1, 3 vezes 5, 15 mais 1, 16, e aqui vai dar 250. Na parte de baixo, isso dá 10. Então, a minha média ponderada, isso dá 250, 260, 300, 432. Dividido por 10, observe que a média, agora, ela caiu para 43,2, ou seja, os mesmos números que eu usei, devido ao peso, ele mexeu com a minha média. Ficou uma média menor que 61. Por quê, Bedu? Porque olha só, aonde tem um número menor, eu dei um peso maior para ele. Aonde tem um número maior, eu dei um peso menor. Então ele mexeu com a minha média, que estava em 61. Agora, como eu coloquei mais pesos em números menores, ele derrubou a minha média para 43,2. Tudo bem? E como ficaria a média geométrica? A média geométrica, como é que eu calculo, Edu? A média geométrica é a multiplicação dos três, ou seja, o 4 vezes o 54 vezes o 125. Como eu estou multiplicando três elementos, a média vai ser a raiz, só que a raiz cúbica. E agora vem a dica. Edu, posso multiplicar tudo? Pode. E aí o que eu faço? Tira a raiz cúbica. E daí eu tenho que fazer fatorar. Então, ao invés de eu sair multiplicando tudo, eu posso fatorar cada um deles separadamente. Como assim?
Vamos fatorar o 4. Vamos dividir por 2, que vai dar 2, por 2 dá 1. Então, observe que a minha média geométrica vai ser a raiz cúbica de 2 ao quadrado. Escrevi o 4 dessa maneira. Vamos pegar os 54, vamos dividir por 2, que dá 27, e aí eu vou dividir por 3, que dá 9, por 3 dá 3, e por 3 dá 1. Então, observe que o 54 é 2 vezes 3 ao cubo. E o 125, se a gente fatorar ele por 5, vai dar 25, por 5 dá 5, por 5 dá 1, e isso dá 5 à terceira. Vou dar só uma ajeitadinha aqui para você entender que isso aqui é a raiz cúbica. 2 ao quadrado vezes 2 elevado a 1 é 2 ao cubo, vezes 3 ao cubo, vezes 5 ao cubo. Qual que é a vantagem de fazer isso, Edu? Como eu posso quebrar isso em cada um deles em raízes cúbicas separadamente, eu posso escrever assim, ó, x vai ser a raiz cúbica de 2 ao cubo, vezes a raiz cúbica de 3 ao cubo, vezes a raiz cúbica de 5 ao cubo. Isso aqui vai ser 2, que sai da raiz, o 3 sai da raiz, e o 5 também. Então, a minha média geométrica agora é só multiplicar isso. 2 vezes 3, 6, vezes 5, 30, e a média geométrica desses três números é 30. Aí, resolvido o exercício, mostrando as diferenças, como no caso, três números diferentes, usados para fazer cálculo de média diferente, me dão também resultados diferentes. É lógico, no final das contas, o que interessa pra gente é uma análise que a gente vai fazer depois. Mas o cálculo em si, friamente falando, é assim que se faz. Uma questãozinha do Enem fala o seguinte: os 100 funcionários de uma empresa estão distribuídos em dois setores, produção e administração. Os funcionários de um mesmo setor recebem salários com valores iguais. O quadro abaixo apresenta a quantidade de funcionários por setor e seus respectivos salários. Então tá lá, produção 75 pessoas, né, quantidade de funcionários, cada um recebendo 2 mil, e na administração são 25 pessoas, cada um recebendo 7 mil. Ele quer saber qual é a média do salário dessas 100 pessoas nessa empresa. Aí você fala assim, pô, Edu, como é que eu vou resolver esse exercício, né? Eu vou só pegar o 2 mil e somar com 7 mil e dividir por 100? Não. Por que não posso fazer isso? Porque 2 mil é o salário de cada pessoa. Então eu teria que pegar o 2 mil, mais 2 mil, mais 2 mil, mais 2 mil, quantas vezes? 75 vezes. Pegar o 7 mil, mais 7 mil, mais 7 mil, mais 7 mil, 25 vezes. Então, na verdade, o que eu estou fazendo aqui é uma média ponderada. Ué, mas é uma média aritmética? Sim, se eu somar todo mundo e dividir por 100, é uma média aritmética. Só que ao invés de eu escrever essa média aritmética, eu vou escrever ela no formato de média ponderada, que fica mais simples para mim. Por quê? Qual é o peso de 2 mil? Ou seja, eu tenho 2 mil vezes 75, me dá um salário acumulado dessas 75 pessoas. E se eu pegar os 7 mil e aí eu vou multiplicar ele por 25, eu tenho então o peso, né? Qual o salário acumulado dessas 25 pessoas. Na verdade, eu não tenho 2 salários, eu tenho uma quantidade acumulada de 100 salários. De onde veio esses 100 salários? O somatório dos 75 com 25. E sim, depois que eu calcular esse valor, aí sim eu tenho então o resultado dessa média. Então vamos lá fazer essa conta. Quanto dá 75 vezes 2 mil? O dobro de 75 é 150, eu vou colocar 3 zeros. E aí eu vou multiplicar 7 vezes 25. 6 vezes 25 dá 150, então isso dá 175 mil. Observe que uma menor quantidade de pessoas com salário mais alto tem um volume de dinheiro maior a pagar. E isso eu vou ter que, no final, dividir por 100. Então, a minha média de salário é o somatório dos dois. 325 mil dividido por 100, corta 2 zerinhos, ou seja, a média salarial dessa empresa de cada funcionário seria 3.250, que a gente sabe que não é, né? Tem galera ganhando 2 mil, tem galera ganhando 7 mil. Mas por que ficou acima de 2 mil? E por que ficou tão abaixo de 7 mil? Porque eu tenho muita gente que ganha, né, o valor de 2 mil. Então, puxou a média para mais próximo de 2 mil. Se fosse ao contrário, se eu inverter isso aqui, a minha média vai subir e vai ficar mais próxima dos 7 mil. E é isso que eu queria que você entendesse, o que é esse tal de cálculo de média. Se você gostou desse vídeo, é muito importante você curtir, compartilhar, se inscrever no canal, né? E não esquecer de enviar para aquele amigo que você gosta demais e quer que ele aprenda matemática juntamente com você. E para finalizar, eu vou deixar aqui um desafio para ver se você consegue calcular para mim. Eu quero saber o seguinte: se eu tenho um automóvel que viaja num sentido a uma velocidade de 100 km por hora e quando ele volta, ele faz uma média de velocidade de 120 km por hora, qual foi a velocidade média desse trajeto de ida e de volta? Presta atenção, cuidado que nós estamos fazendo média de média e aí eu quero ver se você acerta. Coloca as respostas aí nos comentários que eu vou estar te esperando. Forte abraço, bisu do Edu, até a próxima, tchau!